Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no podcast de Tosini Freire Advogados, com duas convidadas aqui, com a Flávia, com a Kathleen. E hoje nós vamos tratar então de um tema bastante em evidência, que é a regulamentação da Lei do Contrato de Seguro. Como vocês sabem, no dia 4 de novembro, a SUSEP colocou finalmente em consulta pública a minuta da norma que trata de seguro de danos. Então, foi a primeira grande minuta referente a produtos nesse arcabouço legislativo referente à Lei do Contrato de Seguro. E aí, existe um prazo, então, para consulta pública, a partir, então, até o dia 25 de novembro, um prazo bastante exíguo para que as empresas e todos os demais interessados levem as sugestões para o regulador. E o objetivo hoje aqui desse nosso bate-papo é justamente para que a gente tenha aqui um pouco, de reflexão e debate para ajudá-los, então, nesse momento de sugestões e consulta para a autarquia. Então, obrigada, bem-vindas. Estou muito feliz aqui com a presença, com a generosidade do tempo. A Kathleen, inclusive, veio aqui, diretamente de Curitiba para São Paulo para gravar com a gente. Então, obrigada, Flávia, Kathleen, bem-vindas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Começando, então, aqui pela Kathleen, queria entender um pouquinho, O mercado ficou esperando essa minuta, acho que é algo que a gente gostaria que tivesse vindo lá atrás, no começo desse ano, e ela veio só agora, em novembro. E ficou um tempo ali com aquela expectativa de que, será que está demorando porque o mercado está conversando com a SUSEP e a partir dessa conversa vai chegar uma minuta um pouco mais redonda, digamos assim, um pouco mais alinhada com as supervisionadas? Então, eu queria te ouvir um pouco como é que foi esse processo, ou se houve esse debate para essa minuta de consulta pública, em termos de participação das comissões, das seguradoras, e também a sua opinião sobre esse texto que está aí agora em consulta pública. Maravilha. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema aí tão relevante que nos traz tanta ansiedade, né? A gente, como mercado, aí sempre ansioso para conseguir visualizar o que vai vir de nova regulamentação, considerando a nova lei de seguros, e a gente sabendo que a lei precisa de uma regulamentação, tem pontos subjetivos, que a gente gostaria que na regulamentação ficasse mais claro para relação com o segurado, segurador e, no nosso caso, tomador, porque a gente tem produto de seguro garantia, viesse assim para nos deixar confortáveis, Então, a gente estava muito ansioso para ver esse draft dessa minuta, logicamente veio muito próximo do prazo da entrada em vigor, 11 de dezembro a gente precisa estar com os nossos produtos ajustados para atender a nova lei de seguro, e tudo indica que logicamente não vamos ter o final da consulta pública até o dia 11 de dezembro, então a gente vai entrar com os produtos atendendo a lei e posteriormente vai ter que ajustar dentro do prazo que a regulamentação trouxe, ajustar novamente os produtos para poder comercializar atendendo também a regulamentação, Fato é, a gente recebeu a regulamentação circular de danos, logicamente a gente espera as específicas ainda, seguro garantia, enfim, fiança locatícia, eu falo dos produtos que a gente tem na Junto aí, que são os carros-chefes que a gente acompanha logicamente mais de perto, e logicamente a regulamentação trouxe alguns pontos de atenção, A gente veio numa evolução muito boa de circular 662 e 407, e a regulamentação da circular de danos, no draft, trazido aí pela SUSEP em consulta pública, em discussão agora com o mercado, trouxe um retrocesso um pouco na nossa visão. E por quê? A circular de grandes riscos era algo que estava indo de encontro com negociação, com conversar com o segurado, trazer uma minuta adequada àquele contrato, àquele produto, aos anseios do segurado e, lógico, possibilidade do mercado segurador e ressegurador atender. E aí a gente vem nessa minuta aí, nesse draft, falando que toda essa circular tem que ser aplicada a grandes riscos, E aí, para a gente, um ponto de atenção, porque ali, logicamente, a gente tem muitos requisitos, a gente perde uma flexibilidade
E na 662, ali na circular de danos, a gente tinha a faculdade de aplicar ela para grandes riscos, né? E seria importante a gente manter essa faculdade, né? Poxa, né, em diálogo com o segurado, se ele quiser incluir algum ponto, né, em consonância com a seguradora, isso vai poder ser feito. Então a gente queria que essa liberdade continuasse de negociação, né? Afinal, estamos falando de partes capazes, né, de discutir o produto, que utilizam o produto, né? O seguro-garantia é um produto específico, não é um produto massificado, ele de fato é um produto de grandes riscos, né? Então, o que a gente busca era que continuasse essa flexibilidade, né? Para a gente poder ter o avanço que teve aí nos últimos anos, que ele continuasse assim. Mas não foi o que veio nesse momento, né? E, claro, vamos ter que aguardar a minuta definitiva para, de fato, entender aí os impactos. Acho que esse é um ponto de preocupação que veio nessa regulamentação. Acho que outro ponto que a gente estava esperando, talvez, que viesse um pouco mais endereçado, seria o ponto, né, dentro do aviso, né, da reclamação de sinistro, né? Porque a lei de seguro, né, mudou o prazo prescricional. O que a gente tem hoje, né, é 1 ano do fato gerador e o que passou a ser é 1 ano da negativa. E aí a gente ficou com uma descrição de prontamente para avisar o sinistro, mas prontamente é muito subjetivo, né? Então o ideal é que a gente tivesse, de fato, um prazo para se reclamar o sinistro, que acho que a clareza para o segurado e para a seguradora é o que a gente quer, né? A gente não quer a subjetividade, você precisa saber até quando você pode avisar e eu preciso saber até quando eu posso receber uma reclamação de sinistro. E aí a oportunidade, talvez, nessa regulamentação, da gente ter esse prazo. No momento, até agora, a gente tem a vedação, né? A circular de dano já era, atualmente na verdade, né, proibido que se coloque um prazo, mas a gente tinha a lei que trazia esse prazo prescricional. Agora a lei mudou e a gente ficou com a mesma vedação nesse draft inicial. Então esse eu acho que é um ponto que poderia, né, trazer uma objetividade maior, que isso traz segurança para a relação entre segurado, seguradora e tomador, no caso de seguro-garantia. Eu vou destacar inicialmente esses 2 pontos e depois eu trago mais. Excelente. Então, pelo que eu entendi, não teve essa discussão prévia com o mercado, né? E se teve, não foi levada a efeito para essa primeira minuta. Essa o draft inicial não veio com essas considerações. E até para quem está acompanhando a gente e ainda não teve a oportunidade de ler a minuta é bastante extensa. A gente está falando aqui de 119 artigos, a lei tem 134, então Sim. Quer dizer... É um paralelo importante nessa expectativa de que a legislação, a regulamentação, melhor dizendo, fosse minimalista. Ela não é tão minimalista assim, porque são 119 artigos, mais um anexo com uma lista de termos e definições. Então, nesse tocante, já olhando para ela, tudo bem que em muitos pontos replica, de fato, a lei, porque não poderia ser diferente. Então, mesmo essa questão, né, de comunicação é um pouco difícil também para o regulador falar algo a mais da lei, mas o fato é que a gente percebeu sim que em alguns pontos o regulador foi além do que diz a lei para detalhar um pouco mais, e a gente vai falar aqui no decorrer sim do nosso bate-papo, do nosso debate. Acho que para grandes riscos, né, Kathleen, você estava comentando que é algo que para resseguros é muito impactante, faz bastante diferença. Ficou ali uma falta de clareza, porque na hora que ela menciona grandes riscos, ela faz uma referência para uma regulamentação específica. Então, dá um indicativo de que talvez a gente tenha, sim, algo que seja uma definição, ao menos, do que é grandes riscos, mas o recado, de fato, é que essa norma não é facultativamente aplicada a grandes riscos. A gente não sabe se é um problema ali de redação, que tomara que venha a ser ajustado quando essa minuta for, de fato, levada a efeito como regra, ou se a intenção é que realmente aquelas regras que estão postas ali sejam aplicadas para todo e qualquer seguro de grandes riscos e que depois a gente fique só para uma parte de definição do que é grandes riscos. E aí, queria te ouvir um pouquinho também, Flávia, do mesmo modo, né, que a gente esperava uma conversa maior com as seguradoras e o regulador, como é que ficou do lado dos resseguradores? Qual que foi a sua visão aqui sobre a norma? Bom, primeiro queria agradecer de novo pelo convite, uma honra estar aqui com 2 mulheres tão importantes nesse nosso mercado. Bom, falando um pouco do lado do resseguro, né? De fato, se nem as seguradoras foram envolvidas dentro dessa discussão, os resseguradores, como o FENABER, também não foram.
A FENABR teve conversas com a SUSEP sobre a importância de ter uma norma, e isso desde dezembro do ano passado, né? Existia essa expectativa de quando vai sair, era até junho, e depois, enfim. Então, a gente conversou muito com o regulador a esse respeito, mas a gente não foi envolvido na discussão de conteúdo, né? Acho que esse momento é agora. A grande expectativa do mercado ressegurador em relação a essa norma é justamente a questão de grandes riscos, né? Porque o maior impacto da nova lei para o resseguro está dentro dos produtos de grandes riscos. E aí você estava até comentando, né? Ela traz uma possibilidade da norma, mas para mim tem 2 artigos ali. Não decorei ainda, não lembro exatamente quais estão. Foi semana passada. Foi semana né? passada, já a gente isso, decora. Mas, primeiro ela fala especificamente dos grandes riscos, né? Que pode ter até 120 dias. E aí, para mim, eu faço a referência com a 407, que ela não revoga, então continua vigente, mas eu acho que gera uma grande insegurança, principalmente porque a gente sabe também que a 407 está sendo, né, a constitucionalidade da 407 está sendo questionada, né, no STF. Não acho que isso vai ser decidido agora, tão breve, mas a gente também tem uma incerteza em relação a essa norma. E no artigo de cima ela fala, o artigo fala em relação a normas específicas podem trazer prazos adicionais. Qual a minha interpretação? Que esse artigo está falando em relação ao que seria 30 dias, o que não está dentro da 407, e aí ele pode, dentro de alguma dinâmica, de uma outra lei que, na minha visão, poderia ser de uma outra regulamentação que já poderia ser essa, para mim a SUSEP já poderia ter endereçado isso, com a forma, né, se você vai solicitar prazo adicional ou não, para o que não é grandes riscos, o que não está endereçado na 407. E o que está 407, ali eu entendo que a lei específica até os 120 dias. Porque ela traz essa coisa, né, de que tudo se aplica para grandes riscos, mas quando ela fala de prazo de regulação de sinistro, ela é específica falando dos grandes riscos. Então, existe ainda essa incerteza, né, do ponto de vista do ressegurador. E esse é o grande, para a gente, um dos principais pontos da lei, né? Porque tem todo... quais são as apólices em que eu quero cooperar. Então, se eu vou cooperar, em quanto tempo? Porque esse é um prazo que, em determinados riscos, nos grandes riscos, ele faz muita diferença para o ressegurador. Principalmente resseguradores que não necessariamente têm uma estrutura localmente, né? Que você precisa passar por uma regulação fora, enfim. Então, isso demanda uma reestruturação de processos do ressegurador como um todo, globalmente, né? Que eu acho que ainda não... a gente ainda não tem essa resposta, né? Acho que foi um endereçamento, né? A gente tinha dúvidas, de fato, se essa norma já traria isso. Mas foi uma dúvida. Uma outra dúvida, acho que na verdade do ponto de vista de seguro são mais dúvidas do que certezas. Em relação à aplicabilidade, né, para outros ramos, quando a gente fala, né, de danos. A gente tem a 662 para o garantia, ela vai ser ajustada ou não vai ser ajustada? Quando a gente fala, né, você tem até fora que é o life, non-life. Tudo que não é vida seria dano. Então, tudo estaria dentro dessa norma. Não deveria estar, mas o quanto a SUSEP tem esse planejamento de ajustar as demais, ou criar, a gente fala do RC, por exemplo, na minha visão, não deveria estar abarcado nessa norma. Mas eu acho que esse é um ponto de dúvida bem relevante. Excelente. Assim, sobre grandes riscos ainda, que eu acho que é um grande tema junto com regulação de sinistro, eu particularmente tenho a seguinte leitura: essa minuta, mesmo quando ela for publicada, ela não poderia revogar a 407, porque ela vai substituir a 621, que é uma circular. Então, ainda que ela venha como resolução, ela está vindo como resolução SUSEP e não como resolução CNSP. Então, na minha visão, não caberia a ela revogar a 407. Mas tem lá um artigo, eu também não decorei ainda os artigos, mas que ele diz, olha, se aplica a grandes riscos e a definição de grandes riscos vai ser definida em regulamentação específica. Então, claro, poderia ter vindo agora uma regulamentação e depois
discutir se ia ser uma revogação expressa ou tácita da 407, etc. Mas o fato é, e o que está sem clareza para mim, é o que seriam os grandes riscos em termos do que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem uma definição ali pelo valor, por determinados ramos, etc. Então, quanto a isso, me parece que ficou ali uma falta de clareza. E na parte de regulação, o que me pareceu foi que a SUSEP, nesse ponto, ela já deu a tranquilidade de que, olha, para o prazo que o legislador dá lá, o mínimo de 30 dias e o máximo até 120, para seguros de grandes riscos, seja ele qual for, na forma que eu vou definir depois em regulamentação específica, já estou dizendo que para grandes riscos, eu não vou ficar discutindo se o sinistro é complexo ou não, de acordo com o que a lei fala. Eu já estou dizendo que até 120 dias, para grandes riscos, este prazo de até 120 dias será aplicado. Então, assim, é interessante a gente ter essa discussão, porque, de fato, cada um que vai ler a norma interpreta ali de uma forma. Eu me lembro, na época ali da Lei da Liberdade Econômica, próximo da pandemia, que a gente teve, assim, aquele movimento de liberdade contratual e várias regras sendo publicadas. Algo que a SUSEP fazia, que era muito bem-vindo, eram aquelas sessões explicativas de artigo do que a SUSEP estava pretendendo com aquilo, né? Eu senti um pouco de falta disso nessa minuta, muito embora acho que a leitura da exposição de motivos resolva algo. E aí, acho que um ponto que você já mencionou e que eu também quero ouvir aqui da Kathleen, colocar aqui para a gente debater, é justamente a questão de regulação do sinistro, porque eu fiquei com a sensação que nesse ponto a SUSEP foi além do que é a lei. Então, duas questões ali me chamaram muito atenção em regulação de sinistro. Uma foi, a legislação hoje não diz os elementos mínimos que um relatório de regulação de sinistro precisa ter e veio. E dois, não está escrito dessa forma na minuta, né? Inclusive ela colocou prazo lá de 10 dias, etc. Mas ela traz, na exposição de motivos, uma discussão de que, olha, se eu precisar pedir documento adicional, é natural que você peça, mas você, seguradora, que vai pedir, não é o seu regulador de sinistro. E a gente sabe que grandes riscos, quem está ali no campo do sinistro é o regulador. Quem tem esse contato quente, muitas vezes é o regulador. Então, nesse ponto, me preocupou um pouquinho, olhando também para grandes riscos. E acho que o garantir, então, nem se fale, né? É um mundo à parte. Então, também, se puder comentar um pouco sobre isso. Eu acho que, de fato, a regulamentação ela foi mais minuciosa, trazendo os requisitos, né? E aí, sim, vai ter que ter o cuidado. A gente já sabia que, pela lei, a gente ia ter que abordar todos os fundamentos sobre pena de não poder inovar numa ação judicial. E aí, claro, com a ressalva de fatos novos, vai poder inovar. O que eu não tinha conhecimento na regulação, é logicamente que eu vou poder trazer o ponto dentro de um processo judicial, né? Mas, de fato, trouxe requisitos densos a serem observados no relatório final de sinistro, trouxe o prazo de 10 dias, que a norma não falou absolutamente nada, né? Então, de fato, deu uma encorpada nesse ponto, né? Sei que é uma preocupação, né, do mercado em geral, né? Como ficou o prazo de 30 dias para regular o sinistro, 30 dias para liquidar, podendo ser 120, que foi o ponto que vocês trouxeram, e aí vou trazer a minha visão. Eu acho que a SUSEP já deu liberdade para os 120 dias de grandes riscos, a gente só vai precisar entender o que vai ser, de fato, grandes riscos quando forem mexer na 407, né? E assim, espero que seja algo, né, sutil. Acho que temos ramos lá, temos critérios, né? Seguro garantia, para mim, é grandes riscos. A gente tem complexidade na regulação de sinistro, apurar sobrecusto, né? É uma regulação complexa que depende de documentos para ser feita. Então, acho que a gente tem um desafio, mas também vamos ver o lado bom das coisas. Eu acho que você ter a possibilidade de fazer a regulação e a liquidação simultânea, mas também poder fazer apartada, depender do caso, é algo bom, né? Então, muitas vezes a gente sabe que a gente vai reconhecer aquele sinistro, mas a gente não consegue apurar o quanto, né, naquele momento, porque ainda está faltando documento, está faltando uma perícia, às vezes que é contratada, né, pela seguradora, né, com apoio dos reguladores externos de sinistro. Então, acho que tem esse ponto. E aí o ponto que você falou, né, sobre os reguladores estarem mais próximos, acho que é muito peculiar de cada seguradora, né? E aí vou falar pela Junto, né? A gente tem sim escritórios externos, reguladores nos apoiando, mas tudo sai da gente. Então, para a gente é o controle que a gente gosta de ter, visão, né? Participar ativamente dessa parte, posicionamento final
nosso sempre, então aí eu acho que é um desafio que cada seguradora vai ter que entender como está o seu processo ajustado, né, com seus eventuais reguladores externos, né, parte pode ser interno mesmo, então é um ajuste de processo. Mas né? eu acho que essa é um pouco a intenção da lei. Ela quer trazer a seguradora para a linha de frente. Eu acho eu acho correto, né? Aham, Afinal, exato, o produto também. é seu, a imagem é Exatamente. sua, então Sim, acho que tem que ter esse cuidado, né? A gente na Junto preza muito pela imagem do produto, da seguradora, e a gente traz isso para dentro de casa, ainda que com apoio técnico, né? Muitas vezes externo, né? Mas acho importante ter isso. A minha visão é essa, Flávio, o que pra gente é um conforto, né? A gente já faz assim, pra gente o nosso processo não vai ter que ser alterado, né? A decisão é dela, né? Exato. E isso está muito claro, Muito né? O regulador não vai decidir pela seguradora. Mas às vezes por uma questão de facilidade, de pedir um documento e ele está em contato, né? Muitas vezes um segurado ele também tem ali os peritos dele, os assistentes deles, os assessores. Então às vezes fica uma conversa mais fácil, Fluida, né? ainda que depois a seguradora vá formalizar. Mas acho que agora com essa questão dos duas suspensões, né? Isso vai ficar mais claro de que, olha, este contato, né, não deve ter o regulador, precisa ser um contato direto da seguradora. E aí tem algumas situações que você vê lá o regulador copiado. Às vezes a seguradora tá e o regulador tá copiado. Será que isso vai ser suficiente? Não vai, né? Vocês estão olhando um pouco para isso, Flávia, do lado dos seus seguradores? Como que tá? Sim, só assim um pouco do que a gente foi uma surpresa, eu acho, como você falou, a norma tá tão específica assim, né, tá tão detalhada do ponto de vista de regulação de sinistros. Qual é um pouco da nossa percepção? Acho que a SUSEP está querendo deixar tudo muito mais detalhado, porque a gente precisa lembrar que a gente tem novos players entrando agora, né? Então a gente tem todo um ambiente das corporativas que vão chegar e precisam se adaptar. Então, eu acho que talvez tenha uma intenção aí do regulador de estabelecer critérios de uma forma mais específica para também, entre aspas, educar esses novos players que vão chegar para o mercado ressegurador. Então, eventualmente, requisitos do relatório de regulação, que já são super beabá para quem está no mercado, para quem trabalha com isso dentro do mercado segurador, mas que talvez para um ambiente das cooperativas isso não é uma realidade. Sim. Então, eu acho que... E esse ano a SUSEP tem olhado muito para isso, acho que é uma das grandes prioridades da SUSEP esse ano, a regulamentação das cooperativas e trazer as cooperativas, né, para o jogo. Eu acho que a gente também tem que fazer a leitura dessa norma de danos considerando isso também, sabe? Ponto. Então, acho que essa norma também foi tão longa e tão detalhada, porque tem esse aspecto que é uma novidade no mercado, né? E aí, quando a gente fala, né, de regulador, para a gente, no resseguro, de novo nos grandes riscos, é um ponto muito relevante. E eu acho que a grande mensagem e a grande mudança da nova lei na perspectiva do resseguro é essa comunicação que ela vai ter que acontecer real time, né? Principalmente nos sinistros muito relevantes. E o papel do regulador é muito importante também dentro dessa relação, né? Então, se você já tem um regulador que está pré-definido entre as partes e vai ser um regulador que vai atualizar, por exemplo, o ressegurador do que está acontecendo naquele sinistro, não, isso dá muito mais conforto para o ressegurador, porque o que a gente não pode é uma dinâmica de, ok, agora vamos falar dos grandes riscos que a gente tem 120 dias, mas essa dinâmica da seguradora primeiro regula, ela tem a opinião dela com o regulador e depois ela busca o resseguro e aí o ressegurador vai entender também a sua opinião. Isso passa a não ser mais viável, né? Quando a gente fala em prazos super curtos. Então, o ressegurador precisa, nos casos, obviamente, relevantes, nos casos em que existe a intenção de cooperar, tá junto desde o D0, né? E eu acho que o regulador tem um papel muito importante aí de fazer, de fato, essa intermediação. Então, poxa, eu vou comunicar a seguradora sobre um ponto, vou trazer o ressegurador para essa discussão. Óbvio, de novo, para os casos específicos. Nem a intenção do ressegurador, não tem nem braço para atuar em tudo, mas nos casos em que há cooperação, a gente precisa dessa comunicação e dessa transparência
ao mesmo tempo em que tudo acontece. Então, eu acho que essa é uma mudança relevante, você ter os parceiros corretos nessa hora, né? Já ter os parceiros pré-definidos, pré-acordados, quem você entende que são os melhores parceiros para isso, é importante. Então, acho que agora o ressegurador também tem feito essa reflexão, né? De com que tipo de parceiro eu quero trabalhar, e essa é uma reflexão conjunta, né? Então, acho que, de um modo geral, na minha visão, essa lei traz essa necessidade, mais do que nunca, porque eu acho que isso já é da natureza do resseguro, né? De estar muito próximo a cedentes, mas agora a lei pede isso muito mais, e eu acho que esse é o grande desafio do resseguro a partir de agora. Verdade, e um outro ponto também é a própria questão do cosseguro, né? As seguradoras também, assim como as seguradoras vão olhar para os seus parceiros, as seguradoras já olhavam ali para o cosseguro, mas tem pontos ali. Às vezes você tem um cosseguro, você não tem um contrato, né? Você tem ali algo comercial. Agora você precisa ter de uma forma um pouco mais detalhada, isso eu diria. E com relação à regulação, acho que tem uma discussão ali do prazo de 10 dias para entrega, que na lei era que ela deixava um pouco de dúvida sobre, o documento é comum, mas eu de fato só vou entregar o documento se o segurado pedir, né? E aí, pelo menos nessa parte da minuta, ela vem, olha, quando solicitado, usa ali uma expressão, o prazo seria de 10 dias. Como advogado, você não tem lá se é corrido ou útil, então talvez valesse a pena colocar ali a data. E sobre os requerimentos do relatório, eu concordo que tem um beabá, a norma é muito clara ali no objeto e âmbito de aplicação para as cooperativas. Talvez o ponto que tenha me chamado a atenção, que nesse sentido pode parecer um pouco contraditório, com a própria decisão ser da seguradora e o relatório final ali, né? Ele é um relatório, um documento que compõe a regulação, não é da seguradora, ele é feito ali por um terceiro. É um dos itens de requisito que precisaria ter ali o fundamento de uma negativa. E eu achei que esse inciso ficou um pouco contraditório, porque o regulador ele vai te dar os caminhos, e a decisão é da seguradora, e depois você vai ter a carta, sim, de uma eventual negativa, de uma forma bem fundamentada. Então, claro, o relatório precisa trazer os elementos para a seguradora tomar a decisão, mas me pareceu nesse inciso que tá muito forte com relação, olha, quando for a negativa precisa estar ali bem fundamentada, etc. E às vezes você entrega o relatório, e a gente mesmo auxilia ali em linhas financeiras regular, você dá uma opção, né? Você tem caminhos, a decisão é da seguradora. Então talvez esse inciso que esteja fugindo um pouco ali dessa contradição do que busca a própria legislação de que a decisão de fato é da seguradora. Mas para além, né, de todo esse movimento de adaptação de documentos, tem um ponto importante que é a questão do prazo. A norma traz esse prazo de transição de 180 dias para produtos. E aí, numa primeira leitura, e para quem está nos acompanhando também, está ali no site da SUSEP, pode ler a norma, ela fala, olha, para produtos que vão ser comercializados a partir do momento em que essa norma for publicada, já precisa estar em conformidade com a norma, e para aqueles que não, você tem um prazo ali de transição, de adaptação, se você já tinha esse produto antes da publicação, de até 180 dias. E teve gente que leu aquilo e falou, poxa, que bacana, isso é uma regra de transição, que eu não preciso mais ter todos os meus produtos ok no começo de dezembro, quando vige a lei. Eu não tenho essa visão. Eu acho que a adaptação são 2 vezes. Você tem que estar. É isso mesmo? É a minha leitura. Acho que a interpretação, né? Sim. O português nunca é fácil, né? Mas a leitura que a gente faz vai ter que adaptar a lei agora. Perfeito. Quando vier a regulamentação, vai ter que adaptar de novo. Né? Ajustar e protocolar novamente, né, perante a SUSEP. Não vejo outra forma de fazer a leitura. Assim, na minha visão, vai ter que ser 2 ajustes, o que a gente, né, fez agora e vai protocolar e dia 11 passa a comercializar, e quando tiver a regulamentação definitiva vai ter os 180 dias para adaptar tudo de novo. E qual que é a dificuldade operacional que você vê para as seguradoras? Eu sei que garantir é um mundo à parte porque não tem nem a norma, então seria que você está falando de 3 adaptações. Acho que é um desafio, né, principalmente multilinha, né, quem tem muitas linhas.
é um desafio grande, são muitos produtos para adaptar, é detalhe, né? Poxa, tem que ter o cuidado na adaptação, tem que sempre ter uma redação muito clara, né? Ficar claro para o segurado, né? Como vai funcionar. Então, é um desafio, né? Muita coisa para alterar. No caso do Garantia, talvez sejam 3 alterações constantes que a gente vai ter. A gente tem muita modalidade hoje, né? Muita peculiaridade ali de produto. Então, de fato, um desafio grande, né? Mas a gente já vem um pouco nessa pegada desde 662, né? 621, 407, agora nova lei de seguros e regulamentação novamente, né? Mas sempre um desafio, né? Bastante coisa para alterar, bastante coisa para validar, e tá certo que os produtos estão adequados aí às normas e regulamentações para atender tudo que precisa e estar em compliance com isso. Sempre um desafio. Eu acho que tem um desafio que a gente considera muito pouco, principalmente a gente como advogado, que é tecnologia. E aí, quando você para dentro das seguradoras para subir produto em sistema, você, assim, na nossa percepção leiga, é só fazer o download. E é muito complexo. Então, eu fico pensando, quem também multiline, fazer subir produtos várias vezes, assim, é muito complexo. E eu acho que a norma não considera esses pontos que não são só, né, jurídicos. A adaptação do produto, a gente senta, reescreve, isso faz parte, mas existe uma complexidade tecnológica também que precisa ser considerada, porque é intensa. Por exemplo, tem que alterar os prazos, né? Suspensão de prazo, 1 vez, 2 vezes, contado, recebimento do último documento elencado na pólice. São todos ajustes, né, que precisam ser feitos para você conseguir fazer esse controle, né, de uma forma clara, segura, até porque a consequência de se perder um prazo de entregar o relatório final de serviço é a decadência do direito de negar. Se perder o prazo de pagamento, além de juros e correção que já tinha, é multa de 2%. Então, a gente tem muitas consequências, né, pesadas, né, e que precisam ter um cuidado, e isso é sistêmico. É TI, é ajuste de processo, ajuste de sistema, e logicamente isso tem um tempo para acontecer, maturar, testar, né, para saber que está tudo em ordem, né? Confesso que a gente se antecipou, a gente já fez os ajustes para os prazos, produtos dentro da lei de seguro, claro, regulamentação ainda quando tiver o draft definitivo a gente fará os ajustes, mas foi um desafio, né? Preciso falar que a gente está aí faltando pouco menos de 30 dias, né, falando da lei de seguro especificamente. Foi um desafio ajustar tudo que a gente precisou, principalmente de fluxo dentro da seguradora, para atender, né, e com toda a cautela que precisa, a lei de seguros, né? E o mesmo não vai ser diferente quando a regulamentação definitiva aí for publicada. É interessante. Essa questão operacional, a gente às vezes tem até uma dúvida mas o próprio sistema da SUSEP, né? Assim, Exato. vai suportar, não vai? E aí, assim, Flávia, eu queria te ouvir também um pouco qual que é o impacto dessas alterações sucessivas em produtos no resseguro, né? Ou seja, é o mesmo paralelo de que as seguradoras vão mudar de forma constante os produtos. Isso vai ter um impacto de eu precisar olhar de novo para os contratos de resseguro e aditar alguma coisa ou não? Eu tô tranquila porque eu vou acompanhar e ok, né? Como que você vê Do isso? ponto de vista de contrato de resseguro, eu diria que não. Então, Legal. A gente não tem assim, obviamente, a lei demanda ajustes para o contrato de resseguro, isso já tem sido feito. Mas em relação à nova norma de danos, eu entendo que não. O que é relevante, que eu acho que é o principal ponto para o ressegurador, mais do que ajustes contratuais de wording de resseguro, é entender o nível de adaptação das cedentes. Então, quando a gente fala de escolher parceiros, acho que isso é muito mais relevante. Então, o desafio do ressegurador é entender como o meu cliente se ajustou. Então, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, essa é uma pergunta que o ressegurador faz. Como é que, né? Como você está preparado do ponto de vista de tecnologia para fazer tantos ajustes assim? Seguradoras que têm essa robustez mais tecnológica têm uma vantagem e, obviamente, é um parceiro melhor, né? Entre aspas, para o ressegurador. Então, o que muda na realidade do ressegurador dentro dessas novas normas são meus critérios de escolhas de parceiro. Então, se a gente tem novas normas, novos requisitos, poxa, eu preciso olhar para isso também. Deixa eu ver se
se a minha cedente fez essa adaptação. A gente fala dos prazos, como é que essa comunicação, se você internamente não se ajustou nessa dinâmica de prazo, como é que você vai se ajustar em relação a mim? Como que você vai me comunicar qual é a data do seu prazo ou não, para que eu também me ajuste a isso, né? Então, eu acho que o grande desafio do ponto de vista de resseguro é esse. Primeiro entender o nível de adaptabilidade dos nossos clientes e aí fazer ajustes também pontuais no contrato. Acho que isso é necessário também. Mas quando a gente fala nessas novas normas que vão surgir, a importância é essa, saber se os clientes fizeram os ajustes necessários, né? Então, acho que esse know-how, o ressegurador precisa entender também com detalhe esses ajustes para saber avaliar, porque eu acho que a gente vai passar por um processo de avaliação de parceiros, né? Isso todo mundo. É a confiança, né? Tem que ter confiança no teu parceiro, mais que nunca. Que é o ponto do co-seguro também. Sim. A líder tem uma responsabilidade muito grande, substituto processual. Você tem que confiar com quem você está fazendo a parceria ali no momento de emitir. Da mesma forma que a seguradora vai rever parceiros resseguradores. Poxa, quem é o meu painel de resseguro? Meu painel de resseguro é super complexo, tem uma liderança que eventualmente está lá fora e eu não vou conseguir ter um retorno em tempo hábil. Acho que essas coisas precisam ser revistas também. Então, todo mundo vai escolher melhor seus parceiros. Acho que isso é geral. E talvez não seja no D1, né? Acho que vai ser um processo de aculturamento natural. Esse ano foi um ano de muito trabalho, de adaptação, compreensão. Alguns começaram antes, outros ficaram esperando e aceleraram um pouquinho ali, mais para julho, agosto. Outros já estão agora assim, nossa, agora realmente o negócio vai. Agora tô acreditando que mudou. Então, é claro que a gente vai passar por esse processo e daqui a 5 anos certamente a gente ainda vai ter tema. Mas olhando um pouco aqui a curto prazo, e queria ouvir das duas, se a caneta fosse sua na possibilidade de construir essa minuta, né? O que faltou, o que você gostaria de propor, o que você sentiu falta, em termos do que, não daquilo que, olha, poderia mudar o artigo X ou Y, pode também trazer, mas assim, o que era esperado da SUSEP que não veio nessa minuta e o que falta em termos de ramos e outras normativas para completar essa regulamentação da lei? Acho que uma flexibilidade maior, né? A gente vinha já numa toada de flexibilidade, né? De poder negociar. Acho que até esse momento a gente está esperando que isso ainda sofra um ajuste, que a gente consiga manter essa dinâmica, né? Que venham de fato as regulamentações específicas, é importante, não dá para colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Mesmo sendo seguro de danos, a gente tem especificidades muito diferentes dentro dos ramos ali específicos, né? Então precisa rever 662, precisa rever 671, precisa rever as específicas. Acho que não tem como, não vai conseguir resolver tudo nessa minuta, então vai precisar que os outros ajustes aconteçam, inclusive 407, né? Que a gente sabe que vai sofrer ajustes, mas que também ocorram. E acho que, assim, alguns pontos que a gente queria que tivessem mais objetivos, né? Acho que a objetividade, ela traz segurança para as partes, né? Então, se a gente pudesse ter alguns pontos um pouco mais objetivos, acho que isso sempre auxilia, tanto para o segurado, quando for ler a minuta, quanto para a seguradora saber como atua, né? Então, não trazendo um artigo específico, um ponto, acho que o conceito disso, né, era o que a gente estava esperando. Algumas coisas vieram, lógico, outras não. Acho que a consulta pública serve para isso também. É um momento de diálogo, apesar do curto prazo, né? Mas também era algo que a gente já estava esperando, todo mundo preparado para quando viesse direcionar sua energia para isso. Né? É isso. Então, espero aí que a gente consiga, né, apresentar as contribuições e que a gente tenha um diálogo aí muito fluido e que a gente traga um bom resultado disso, que é uma minuta quando publicada, que possa ser aí praticada com segurança aí por todas as partes envolvidas. Bom, do meu lado eu acho que primeiro um direcionamento um pouco mais específico da SUSEP do que se pretende ser alterado. A gente sabe, né, desse ponto de regulamentação minimalista, mas minimalista o que é até onde? Então, quando a gente fala dessa norma de danos em 662, ok, vai ajustar a 662? Sim, não, se não, peraí que eu quero fazer ajustes nessa de dano aqui, então.
a gente fica um pouco no escuro sem saber o que vem pela frente, né? Então, que talvez, se a gente tivesse novas normas, não precisaria mexer em algumas. Então, acho que a gente fica um pouco no escuro em relação ao que vem por aí. Isso gera um pouco de incertezas. Então, a SUSEP traz, né, lá aquele calendário anual, mas quando ela falou de nova lei, ela foi muito específica, regulamentar a nova lei de seguros, ponto. Então, fica uma incerteza grande no que a SUSEP quer mexer, até onde ela quer ir. Do lado de resseguro, com certeza, acho que a grande expectativa é a regulamentação, né, da aceitação por silêncio. Eu acho que esse é o ponto principal para o ressegurador. O ressegurador não pretende ter outras normas que enderecem resseguro. Acho que é um mercado já super maduro, global, né? Não carece. Na nossa visão, nem deveria estar endereçado dentro da nova lei de seguros, mas eu acho que essa questão de definir exatamente como que é uma oferta de seguro, uma proposta, eu acho que esse é um ponto muito relevante para o ressegurador. Existe muita incerteza nisso, então, e eu acho que é algo geral para o mercado, né? A seguradora também não tem intenção de ter uma aceitação tácita de um risco, e até do ponto de vista jurídica, né? Do próprio regulador. Então, a gente tem, por exemplo, uma preocupação com solvência. Imagina se eu aceito tacitamente um risco que eu não tenho capacidade, né? Então, acho que a SUSEP precisa olhar para isso também, porque é um impacto de solvência. Às vezes eu nem tenho aquele ramo aprovado. Eu não tenho aquele ramo aprovado. Eu não tenho isso no meu contrato de resseguro, eu não respondi exatamente. no prazo, tem que aceitar, mas nem a SUSEP me autorizou a fazer esse ramo. Então, assim, ponto extremamente relevante e que a gente retrocede, né? Porque a gente tinha a faculdade de escolher a aceitação tácita ou é recusa e com consequências eventualmente administrativas, né? E aí a gente acho que dá um passo atrás novamente, né? Então, poxa, né? A gente vinha numa toada muito boa, né? A gente acho que deu uma travada e uma engessada. Vamos ter que conversar mais, acho que esse é o ponto. Eu concordo, assim, me parece que é um primeiro passo, uma primeira minuta. Se a gente olha para a lei, tem lá um extenso capítulo tratando de seguro de responsabilidade civil. Não tem como, né, usar, assim, embora seja ali um seguro dentro de danos, não tem como eu usar efetivamente esses artigos para as mais diversas modalidades de RC. Então, me parece, sim, ser uma primeira minuta e que tende a ter muito trabalho no ano que vem olhando para isso. A gente também gostaria que do lado do resseguro tivesse esses tipos de definição para dar um conforto para todos, inclusive para os resseguradores estrangeiros que recebem o e-mail via o representante legal, né, os eventuais. Então, quer dizer, que muitas vezes é um escritório de advocacia, também vocês estão, então, às vezes, muitas vezes envolvidos. A gente tem, né, então, essa questão que, de fato, precisa ser colocada ali pela norma, e a gente focou muito aqui em grandes riscos, mas também queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, olhar também para a parte do massificado, porque se a norma veio por um lado e trouxe um conforto de que, olha, seguro por bilhete continua, teve ali uma revogação, mas eu estou justificando que existem outros artigos, então isso é importante para marketplace, para varejista, enfim. E também outras questões, prazo de regulação para o reparo, quando essa indenização é paga mediante o reparo, né? Então a gente tem algumas questões. Sobre a liberdade, em alguns pontos, me parece que as seguradoras e o ressegurador olhando ali para o seu parceiro vai precisar olhar, porque tem um artigo da norma que fala que a questão do sinistro vai caber à seguradora e identificar ali, colocar na apólice as hipóteses que esse segurado precisa comunicar como se fosse uma expectativa. Então, por exemplo, no DNO é muito comum que o segurado tenha dúvida. Ele fala, poxa, eu recebo aqui zilhões de notificações e o que eu comunico, o que eu não comunico? Então, tem essa dificuldade. No garantia, se a gente olhar ali os marcos contratuais, o que é substancial, o que não é. Então, vai ter essa necessidade, me parece, pelo que está na norma, da seguradora colocar ali. E aí está muito alinhado, obviamente, com o que está coberto, do que não está, do que eu vou ter cobertura no âmbito do meu resseguro ou não, né? Acho que é um ponto ali relevante também para que a gente trate, entre tantos outros da norma,
E só finalizando, porque a gente também já está correndo aqui contra o tempo, a questão das coberturas, que você bem mencionou aí da autorização, a lei traz uma novidade que é os seguros de natureza mista, que a gente olha um pouco para isso como se fosse um seguro prestamista. E aí a norma traz um artigo dizendo que, olha, você só pode dar cobertura para aquilo que efetivamente você tiver autorização. E tem uma discussão grande, você, Flávia, bem mencionou essa questão de life e non-life. O que é o non-life quando eu estou falando de um seguro prestamista ou com uma natureza mista ali, de danos e pessoas? Então, essa parte, eu acho que talvez nem a SUSEP ainda tenha conseguido parar para entender, para discutir, né? Não me parece o caminho de que uma seguradora ali de vida que tem ali um prestamista vai precisar ter autorização em danos, mas acho que é um ponto de alerta, sim, para os players entender dentro das naturezas o que vai ser dano e o que vai ter uma natureza de pessoas, o que também me parece de extrema relevância. Então, queria abrir aqui para brevíssimas considerações finais para a gente fechar. Pode começar. Não, acho que aqui do meu lado estamos no meio de uma consulta pública, diálogo é super importante, a gente tem que estar aberto a ouvir, né, para a gente poder continuar progredindo dentro do nosso mercado, né? Acho que a gente precisa chegar em coisas que são viáveis de serem feitas, com segurança jurídica para todas as partes, né, e atendidas por todas as partes que estão envolvidas. Então, acho que o momento é esse, o momento que a gente está de diálogo, né? Quando a gente tiver a definitiva, aí a gente passa para um segundo momento, que eu espero que seja uma nova consulta pública dos ramos específicos, né? Mas no momento, ansiedade aí para a gente esperar tudo isso, né? Sair do papel e de fato estar exposto para os players do mercado e a gente poder se adaptar de uma forma, né, mais definitiva. Toda a regulamentação saiu, lei posta, aqui é o produto que a gente trabalha, né, a partir de agora, né? Nesse momento a gente está na transição, atende a lei, atende a próxima regulamentação e assim a gente vai, né? Mas acho que é isso, né? Nesse momento a gente espera diálogo para que a gente possa, né, expor os pontos, né, ser ouvido e a gente chegar especificamente em relação à consulta pública a uma minuta definitiva e passível de compreensão por todos que vão atuar. Bom, a lei está dada e eu acho que agora é a hora de ter um olhar também mais otimista, né? Do que a gente pode ter de vantagem, o que a gente pode aproveitar como melhoria do nosso mercado nessa nova lei. Então, a gente falou muito aqui, né? De cooperação, de ter os players mais próximos e de conhecer muito bem. Então, do ressegurador conhecer muito bem o negócio da cedente e vice-versa. Acho que a gente tem uma oportunidade de melhoria de condições contratuais. Como um todo, né, a gente está fazendo melhorias de contrato de resseguro. A gente tem oportunidade de sim fazer melhoria, porque eu acho que isso ainda é um ponto complexo no Brasil. Acho que as apólices ainda não são claras. Acho que a gente tem muita abertura para ajustar isso, e quem souber fazer isso de uma boa forma, né? Quem tiver tecnologia, quem conseguir endereçar os produtos de uma forma mais clara, pensando no segurado, acho que vai ter uma vantagem. Então, acho que a gente tem que aproveitar que é o momento de olhar para isso, de vamos revisar tudo, poxa, vamos fazer algo já mais claro, mais direcionado, porque eu acho que existe sim uma complexidade ali de produtos no Brasil que pode ser simplificada. Então, acho que agora é o momento da gente também aproveitar que estamos todos parando para isso, né? E ter um olhar otimista do que essa lei também pode trazer de evolução, né, para o mercado. É um momento de boas práticas, é um convite para que todos então leiam essa minuta e que contribuam para esse momento efetivamente de consulta pública, olhando para a lei com esse viés de boas práticas e certamente no auxílio de processo de interpretação e melhor regulamentação dessa lei. Também a gente espera que o fato de ter esse prazo até dia 25 não seja porque do dia 25 até o dia 10 ou 11 eu tenha que publicar a nova regra, né? Já que esperamos tanto, melhor que essa regra saia de uma forma mais compatível para essas boas práticas tão almejadas. Então, gente, quero agradecer demais aqui esse bate-papo, a presença de vocês, foi excelente. Obrigada a todos e todas. Convidamos vocês para seguirmos aqui nas nossas páginas, nas redes sociais. Façam a inscrição no nosso canal do YouTube
E, por favor, continuem nos acompanhando. Temos uma página específica em nosso site da Lei do Contrato de Seguro. Seguimos atentos aqui ao tema. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigada.